estou aqui com a doutora Raquel Repp, que é psiquiatra e professora de saúde mental do curso de medicina da Universidade Positivo em Curitiba. Seja bem-vinda mais uma vez, tudo bem, doutora Raquel? Obrigada, tudo ótimo, Carol. Muito bom estar aqui de volta também. Que bom, obrigada. Esse é um tema, eu diria, crucial para a gente falar nesse momento, né? Eu tenho, assim, alguns dados aqui na minha cabeça de que os antidepressivos estão entre os mais vendidos no Brasil. Quais são os dados exatos, doutora Raquel? A lista que saiu no começo desse ano dos medicamentos controlados mais vendidos, de 10 medicamentos, 9 são para transtornos psiquiátricos. Nossa, é bem alto, é bem alto. O primeiro e o terceiro são remédios de dormir. Depois a gente tem uma série de antidepressivos. O único que está na lista ali que foge desses remédios é um antibiótico. Mas os demais todos são para tratar ansiedade, depressão e insônia. E isso é decorrência de tudo isso que nós estamos vivendo, imagino, né? Dessa pandemia, dificuldade financeira que as pessoas estão passando, não sabem lidar com os desafios mais corriqueiros, eu imagino. Os transtornos mentais já vêm crescendo ao longo dos anos, né? Mas em 2020 explodiu. Diante de tantas incertezas, chamado até a terceira onda da pandemia, né? A primeira sendo o próprio coronavírus, a segunda todos os transtornos que a gente teve em relação à economia, desemprego e tudo mais, e a terceira os transtornos mentais que explodiram, aumentaram cerca de 80%. Nossa. Os casos que já existiam, que já não eram poucos, também pioraram. Então, 2020 foi um ano para a gente repensar e com seriedade a saúde mental. Agora, algo que vem muito na cabeça das pessoas quando elas estão nessa situação, né? Vão ao psiquiatra, que já romperam uma barreira, né? Para ir ao psiquiatra e, de repente, estão com um remédio controlado. Algumas pessoas ficam, será que eu vou ter que tomar esse remédio a vida inteira? Vamos começar por essa pergunta? Então, vai depender do transtorno da pessoa, né? Os transtornos psiquiátricos, eles em geral nascem lá no nosso cérebro primitivo, num cérebro... da sobrevivência, né? Na sobrevivência, né? Então, para a gente reensinar esse cérebro, às vezes leva algum tempo. Sim. Os tratamentos não são curtos. Muitos são para a vida inteira, sim. Mas para te trazer qualidade de vida, para te trazer uma vida melhor, né? Mas tem muitos transtornos, como, por exemplo, um primeiro episódio depressivo que tem começo, meio e fim. Se bem tratado desde o início. Síndrome do pânico, se bem tratada desde o início, não vai precisar tomar remédio o resto da vida. Mas algumas doenças, como esquizofrenia, transtorno bipolar, são doenças crônicas que essas vai ter que tomar remédio a vida toda. Então, depende muito da doença e de como ela foi conduzida. Porque se uma depressão você for só arrastando ela durante muitos anos, tratando mal, às vezes vai precisar tomar remédio a vida inteira. Mas, por exemplo, uma depressão ou uma pessoa aparentemente sem nenhum distúrbio, né, desses, ela pode desenvolver ao longo da vida uma esquizofrenia ou uma bipolaridade, ou é algo que já estava e foi, sei lá, de repente veio por causa de uma pandemia, por exemplo? A esquizofrenia e a bipolaridade são doenças que têm uma marcação. A própria depressão tem uma marcação genética grande, tá? As doenças psiquiátricas, a gente diz que elas são biopsicossociais espirituais. Então, tem um fator biológico daquilo que a gente carrega do nosso DNA, né? Os fatores psicológicos, né? De como eu fui criado, quais são os fatores psíquicos, sociais, o isolamento, né? E inclusive fatores espirituais, que a gente vê que pessoas mais espiritualizadas têm uma saúde mental melhor. Então, quando todos esses aspectos estão equilibrados, a gente tem um controle melhor. Então, a doença não acontece só por uma questão biológica, mas uma pandemia, por exemplo, pode ser o gatilho para uma coisa que já estava marcada no seu DNA vir a aparecer. Certo.
E o que as pessoas podem fazer, primeiro, para evitar que uma depressão venha ou que ela se agrave? Em primeiro lugar, eu acho que é manter qualidade de vida realmente, né? Hábitos de vida saudáveis, relacionamentos saudáveis, trabalho, né? Na medida do possível, nunca é perfeito, mas a gente tentar equilibrar as coisas, né? Dentro da nossa casa, você ter paz, chega em casa do trabalho, a gente quer paz, né? Bom convívio social, evitar, claro, que o uso de substâncias, porque, por exemplo, o álcool aumenta em 50% a chance de desenvolver depressão. Ah, é mesmo? 50%? Aumenta bastante a chance de desenvolver depressão. Então, a qualidade de vida, ela é feita de diversos fatores, né? Biológicos, você ter teus exames em dia, ir no médico, saber que teus hormônios estão bons, né? Os psicológicos, as suas relações com as pessoas, como eu me desenvolvo, os sociais, né? Como eu me desenvolvo no meio, na minha comunidade, quem é minha rede de apoio, inclusive o âmbito espiritual. Legal. E uma vez que a pessoa já esteja tomando algum desses medicamentos, o que ela pode fazer para, de repente, ter uma qualidade de vida melhor, para que ela também não fique só preocupada com aquele rótulo, né? Porque muitas pessoas colocam um rótulo em si mesmas por causa daquele medicamento. Eu sinto isso, às vezes a pessoa tá ali, puxa, e agora? Parece que mudou a vida da pessoa, mudou a pessoa por causa de um medicamento. E eu acho que não é por aí, né? Acho que é um instrumento que a gente tem para viver melhor, né? Como você mencionou. Isso, o medicamento é um instrumento, mas ele vai ajudar numa parte. Ele não é mágica. Exatamente. Né? Então, assim, a gente dá o remédio, mas o paciente vai precisar, a família vai precisar, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Senão a gente entra numa questão de achar que toma o remédio e resolve a vida. Não, antes fosse, né? Mas o remédio não vai melhorar a minha relação com as pessoas, o remédio não vai melhorar, muitas vezes o meu trabalho vai me dar forças para eu enfrentar as coisas, um certo equilíbrio. Mas a gente tem que ter uma postura ativa, sem dúvida nenhuma. Tem que ter o lado comportamental junto. Sem dúvidas. Legal. Não dá para fazer milagre só com remédio. Sim. E esses medicamentos, eles causam algum tipo de dependência? Alguns sim. Alguns. Tá? Por exemplo, o que encabeça a lista dos medicamentos mais vendidos no Brasil é o clonazepam. O nome comercial mais conhecido é o Rivotril. É um remédio que causa dependência. Né? Ele é vendido, inclusive, com receita controlada. Então, alguns medicamentos causam dependência, sim. E daí a gente acaba entrando em um outro problema, né? Então, se bem prescrito, se usado de uma forma adequada, é remédio. Mas se a gente for só prolongando, postergando o uso, de repente a gente entrou numa dependência e às vezes não está tratando mais nada. Então, vamos dizer, negar aquilo ali também não é a solução, né? Porque pode estar depois num estágio mais avançado e você ter um outro tipo de problema. Eu considero os transtornos mentais igual um bichinho selvagem, sabe? Se a gente alimenta e deixa ele criar solto, ele vai tomando espaço. Tomar floresta. Exatamente. Né? Então, o quanto antes a gente intervir e o quanto mais adequadamente eu intervir, melhor será o resultado final. Né? Não precisando entrar numa dependência de remédio, não precisando tomar remédio muitas vezes o resto da vida. E como que a gente pode perceber sinais para que a gente possa agir precocemente com essas doenças? Primeiro, alterações de comportamento, né? Do jeito que a gente é. Como que é a minha personalidade? Se eu mudei, se hábitos considerados básicos como apetite, sono, agressividade ou passividade. Se esses hábitos básicos que encaminham a vida da gente foram mudados, né? Muitas vezes não é nem a gente que percebe, são os outros. Porque família, olhar principalmente, né? Família, as pessoas mais próximas, né? Você não tá comendo, tá emagrecido, né? A pessoa às vezes percebe que tá mais isolada. Então, mudanças de comportamento que geram sofrimento.
para si e para os outros. Tem alguns transtornos que às vezes o paciente não tem o que a gente chama de crítica, que é ele ver, perceber que está doente. Alguns ir atrás. Então, mas ele está completamente diferente. E então causa sofrimento para a família, está com mudança de comportamento, tem que ser procurado um atendimento especializado. Entendi. E com relação ao tempo de ação desses medicamentos? Porque existe uma adaptação, acredito, de cada organismo. Em quanto tempo que a pessoa começou a tomar um remédio, que ela vai ver alteração nesse comportamento, nesse ânimo, nessa força, né, vital, vamos dizer assim? Isso depende de novo, né, do quanto precocemente a gente iniciou o tratamento, da assertividade do medicamento escolhido, por isso é muito mais certeza de que você tratar com um psiquiatra, você vai ter uma melhor escolha desse medicamento. E isso varia muito do medicamento escolhido. Tem alguns remédios que, por exemplo, sedativos, eles fazem efeito no mesmo dia. Os antidepressivos, eles levam em média de 10 até 20 dias para iniciar o efeito. E muitas vezes a gente ainda tem que subir a dose. Alguns remédios vão variar muito do perfil de cada pessoa. Tem gente dos hábitos também. Dos hábitos. Tem gente que não vai fazer efeito nenhum, né? Tem gente que vai ter muito efeito colateral. Então isso é uma coisa muito, muito individual. Para cada doença também tem seu tempo próprio. Tá. E existe diferença entre ansiolítico e antidepressivo? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu lá pelo Facebook. Existe, tá? Em geral, os antidepressivos, tá? Eles têm esse nome, né? Mas eles são usados muito para ansiedade também. São remédios de várias classes que a gente usa tanto para depressão quanto para ansiedade. Ansiolíticos são remédios que são mais um apagador de incêndio, digamos assim. É um remédio para acalmar na hora. Né? Ele tem mais efeito imediato, então. Isso, o clonazepam é um remédio que faz isso. Ele acalma na hora, mas ele, na verdade, não está tratando definitivamente a longo prazo o transtorno, no caso, um transtorno de ansiedade. Por isso até que ele causa mais dependência. Exatamente. Porque ele tem um efeito ali até de compensação, né? De compensação, alivia o sofrimento na hora. Opa, é gostoso, é quase né? a pinguinha dos remédios, né? Exatamente, é gostoso, né? Eu estou sofrendo, eu tomo um remédio e faz efeito na hora. Sim. Reforça que é legal. Sim. Então, é por isso também tem esse fator de dependência, além dos fatores químicos que acontecem no cérebro. E que tipos de fatores químicos que são esses? Por exemplo, muda muitos neurotransmissores no cérebro, né? Então tem uma ação real ação ali. Química, nosso sistema de recompensa que lida com neurotransmissor chamado dopamina, né? Muda bastante quando existe remédios que afetam ele. Então, quimicamente, não é apenas uma dependência emocional, psicológica. Existe sim uma dependência física. Eu sei que a automedicação ela é basicamente proibida, mas eu queria o seu reforço, porque aqui a gente está falando de um medicamento que ele é altamente poderoso num tratamento imediato, numa doença que precisa de um longo prazo, ele causa dependência, mas ainda assim é controlado e ainda tem automedicação, né? Infelizmente. Né? Infelizmente a gente sabe que é um remédio muito comercializado, então é a vizinha que dá, você tá nervosa, deixa eu te ajudar. Às vezes uma ajuda entre a intenção família é bonita, mas na verdade não é uma coisa legal de se fazer, né? Quem tem que fazer a indicação, e de verdade eu prescrevo esse remédio, mas a gente tem que ter a acompanhar, indicação, né? Acompanhar, e não pode fazer automedicação, gente. É uma coisa muito séria.
séria. Essas classes de remédios, a gente vê que aumenta a chance, usados a longo prazo, até de ter demência, para você ter ideia. Então, ó, fica um bom estímulo para que você não se automedique. Doutora Raquel, muito obrigada, viu? Fica o site da doutora Raquel, psiquiatra Raquel Hipp.com.br. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.